Oi, amados. Olá, boa tarde, bom dia. A galerinha da primeira série. Vamos aqui para mais uma aula de Cosmédia de Biologia, né? Professora Cássia na área. A nossa aula de 16 de novembro de 2020 da primeira série de Pós-Média de Biologia. Nós vamos falar hoje sobre divisão celular, tá? Vamos falar sobre mitose. Lembrando que as células elas podem se dividir através de dois processos, mitose e meiose. Na aula de hoje vamos falar só sobre a mitose. Na próxima aula a gente fala sobre a meiose, tá bom? Então, preste atenção na aula, assistam a aula, anotem as dúvidas, vai lá no Google Classroom, lá no PM de Biologia, baixem a lista, copiem os exercícios no caderno, respondam os exercícios e me chamem no grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas. Vocês não estão tirando dúvidas. Em certo ponto eu fico feliz porque, né, eu sou maravilhosa, que ninguém tem dúvida nenhuma, estão entendendo tudo da minha aula. Em outro ponto eu já fico pensando se vocês realmente estão entendendo tudo ou se vocês realmente não estão nem aí, né? Então, por favor, tá? Vamos tirar as dúvidas, vão perguntar, vão participar, beleza? Então, vamos lá. Bom, primeira coisinha, vamos falar rapidinho sobre o núcleo da célula, tá? O núcleo da célula, lembrando que a gente está fazendo uma revisão sobre citologia. A gente viu a composição química das células, aí a gente viu a membrana plasmática, da membrana plasmática a gente foi para o citoplasma, vimos organelas, vimos metabolismo energético, agora qual parte da célula que falta? O núcleo, tá? O que a gente tem que lembrar sobre o núcleo da célula? A gente tem que lembrar que o núcleo de uma célula ele é o centro de comando, ele comanda todo o metabolismo celular. Por quê? Porque no núcleo estão contidos os cromossomos, no núcleo está contido a maior parte do DNA da célula. E o DNA aqui é responsável, né, pela hereditariedade e pela expressividade gênica, pela expressão gênica. Então, o núcleo da célula, ele funciona como o cérebro da célula. Ele é o centro de comando. Ele que comanda, que determina tudo que a célula faz. Por causa do quê? Por causa do DNA ali presente. Porque o DNA é o que determina tudo em um indivíduo, tá? Então, não tem como falar sobre divisão celular sem comentar sobre núcleo. Então, núcleo, centro de comando da célula. No interior do núcleo estão contidos aí os cromossomos, tá bom? Os cromossomos nada mais é, o que é um cromossomo? É o DNA. Numa célula, o DNA ele pode se encontrar de duas formas. O DNA ele pode estar na forma de filamento, chamado de cromatina, quando essa célula tá, vamos colocar entre aspas, em repouso, ou quando essa cromatina condensa, quando a célula começa a se dividir, forma os cromossomos. Mas já vamos falar sobre isso. Só continuando aqui com o núcleo, lembrando que o núcleo é exclusivo de células eucarióticas, tá? Célula eucariótica é aquela que possui núcleo delimitado por membrana, que o DNA fica contido no interior do núcleo. Célula procariótica é aquela célula que não possui núcleo. Então, tem que lembrar isso aí. Aí, continuando aqui, o núcleo ele é formado por alguns componentes básicos. Nós temos primeiro a carioteca, que é o envelope nuclear, que é a membrana que delimita o núcleo. No interior do núcleo nós temos a cromatina. Cromatina nada mais é do que DNA, tá? Tá aqui, conjunto de cromossomos descondensado. É o DNA de forma descondensada. E também no núcleo a gente tem uma região chamada de nucleolo, que é a região nuclear que é envolvida com a síntese de RNA ribossômico, é como se fosse o centro do núcleo. O núcleo do núcleo é chamado de nucleolo. Então, o núcleo é formado por carioteca, cromatina e nucleolo. Lembrando que cromatina é apenas DNA descondensado. Como eu disse, está aqui as estruturas, está aqui a imagem do núcleo, está aqui o núcleo celular, os poros da carioteca, tá? Então, essa membrana aqui que envolve o núcleo aqui, ó, é a carioteca. Esses buraquinhos aqui, ó, são poros, a carioteca é a membrana porosa. Aqui, todos esses filamentos, esses risquinhos que vocês estão vendo aqui, tá até em vermelho, ó, isso aqui é cromatina. Lembrando que cromatina é DNA. O centro do núcleo, essa estrutura central aqui, ó, é o nucleolo, tá? E essa parte aqui é chamada de nucleoplasma. Então, essas são as estruturas do núcleo celular. Como eu disse para vocês, no interior do núcleo está contido o DNA. Esse DNA pode estar na forma de filamento, chamado de cromatina, ou pode estar na forma de cromossomos. Ó, se o DNA
dentro das células tivessem, ó, em filamentos, nós temos a cromatina. Quando esses filamentos eles se condensam, eles espiralizam, ó, vai condensando, 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 essa vai enrolando, 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 forma os cromossomos. Mas lembrando que tanto cromatina quanto cromossomo é apenas DNA, certo? Um cromossomo ele é formado pelas seguintes estruturas. Nós temos aqui os braços, esses braços são chamados de cromátides, tá? Isso que você tem que lembrar, que vai aparecer muito essa palavra aqui em mitose. Então, ó, as cromátides irmãs são unidas pelo centrômero. Um cromossomo, ele pode ter uma cromátide, que é só uma perninha, ou ele pode ter duas cromátides, que seria duas perninhas, fica na forma aqui de X. Essa bolinha que eu estou colocando aqui, ó, é a bolinha que une as cromátides. Ela recebe o nome de centrômero, tá? Então, o centrômero é uma estrutura presente nos cromossomos que faz a união das cromátides. Cromossomo com uma cromátide, cromossomo com duas cromátides. Quando ele tem duas cromátides, elas são chamadas de cromátides irmãs. De acordo com a posição do centrômero, nós temos uma classificação aqui para os tipos de cromossomos. Se o centrômero está no centro, ó, tá vendo essas duas bolinhas vermelhas no centro? O cromossomo é chamado de metacêntrico. Se ele está um pouco acima do centro, ele é chamado de submetacêntrico, tá? Se o centrômero está um pouco mais acima, é o chamado de acrocêntrico. E se ele está lá no finalzinho do cromossomo, no início, olhando de cima para baixo, o cromossomo é chamado de telocêntrico. Ah, professora, eu preciso decorar isso? Não. O que vocês têm que saber? Que o cromossomo nada mais é do que o quê? DNA condensado. E o cromossomo ele pode ter uma perninha ou duas perninhas, mas chama perninha? Não, se chama cromátides. Então, o cromossomo ele é formado por cromátides. Se está um pauzinho só, é um cromossomo com uma cromátide. Se tem dois, é um cromossomo com duas cromátides. O que prende as cromátides nos cromossomos? Uma estrutura chamada centrômero, tá? Então, aqui, ó, centrômero é essa bolinha aqui, essa estrutura que une as cromátides de um cromossomo, beleza? Então, agora vamos começar com o que interessa. Olha só. Bora lá, só um minutinho que o computador, ele tá brincando com a minha cara. Bom, como eu falei, né, os cromossomos nada mais é do que DNA, tá? Vamos só ver alguns conceitos antes da gente ir direto para a mitose. Quando vocês ouvirem o termo cromossomos homólogos, homo quer dizer igual. Um cromossomo homólogo é aquele cromossomo formado por duas cromátides, tá? Então, tá aqui, ó. Isso é um cromossomo homólogo, tem duas cromátides. Aí, se aqui desse lado eu tenho o GNA, aqui desse outro lado, obrigatoriamente, eu tenho que ter o GNA também, pode ser azão ou azinho. Então, o cromossomo homólogo é aquele que tem mesma posição, mesmo tamanho e mesma sequência de genes no centrômero, tá? Então, ó, homo quer dizer igual. Vai aparecer muito, principalmente em meiose, vamos falar assim, os cromossomos homólogos se emparelham, cromossomos homólogos, isso. Então, o que é um cromossomo homólogo? É um cromossomo que tem mesma posição, mesmo tamanho e mesma sequência de genes, beleza? Células diploides, 2N, não sei se vocês se lembram. Pares de cromossomos homólogos. O que é uma célula diploide? É uma célula que tem o número total de cromossomos, tá? Número total de cromossomos. Só lembrando que na nossa espécie, na espécie humana, esse número total é 46. Então, na nossa espécie, 2N é igual a 46. O que quer dizer isso? Nós temos 46 cromossomos em cada uma de nossas células, chamadas de células somáticas, exceto nos gametas. Por quê? Os gametas são células haploides, representadas pela letra N. Então, N quer dizer metade. Uma célula haploide N, ela possui aí metade do número de cromossomos, ou seja, no nosso caso, essa metade é 23 cromossomos. Então, ó, nós temos 46 cromossomos em cada uma de nossas células, chamadas de células somáticas, tá? Essas células que possuem esse número total de cromossomos são chamadas de células diploides, são representadas pela sigla 2N. Já as células haploides, representadas pela sigla N, têm apenas metade do número de cromossomos, são 23 cromossomos. No nosso caso, são os gametas. Para quem não se lembra, gametas, óvulos e espermatozoides, beleza? Vamos lá.
Então, agora a gente começa. Divisão celular. Primeira coisa. Ciclo celular. O que é o ciclo celular? É o período de vida de uma célula, tá? Então, ciclo celular consiste no período de vida de uma célula. O ciclo celular, ele é a união da intérfase mais a mitose. Então, a junção de intérfase mais mitose forma o ciclo celular. Ah, professora, mas o que é intérfase? Não tem como falar sobre mitose sem falar sobre intérfase. Então, bora lá. Intérfase, período que antecede, essa palavra aqui é chave, ó, antecede a divisão celular. Então, durante a intérfase, a célula não está se dividindo, tá? Antes de iniciar a mitose, antes de iniciar a meiose, a célula passa por intérfase. Para quê? Para ocorrer a duplicação do número de cromossomos, que é o que importa, tá? Então, a intérfase é um período que antecede a divisão celular e durante a intérfase ocorre aqui, ó, intensa atividade celular, síntese de RNA e ocorre a duplicação dos cromossomos, ou seja, ocorre a duplicação do DNA. Então, de novo, antes da célula passar por mitose ou antes dela passar por meiose, ela passa por um período chamado intérfase. Durante a intérfase ocorre divisão celular? Não. O que ocorre de importante durante a intérfase? Duplicação dos cromossomos ou duplicação do DNA, porque o DNA da célula tem que se duplicar antes dela se dividir, beleza? A intérfase, ela é dividida em 3 períodos, tá? Ó, aqui essa imagem, gente, é muito comum. Isso aqui é uma figura do ciclo celular. Lembrando que eu falei para vocês que o ciclo celular, eu acabei de falar que o ciclo celular é a junção da intérfase mais a divisão celular, certo? Olha o tamanho disso aqui, tá vendo isso aqui, ó? G1, S, G2, tudo isso aqui é intérfase. E aqui onde tem o M aqui é a mitose, dividida nas suas 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então, vamos supor que a divisão total de uma célula demore 24 horas para acontecer. 20 horas seria de intérfase e só 4 de mitose. A intérfase é o período mais longo do ciclo celular. A intérfase, ela é dividida em 3 fases, G1, S e G2. A G1 é a fase que precede a duplicação do DNA. Na fase G1, ocorre aqui, ó, a síntese de proteínas, tá? Então, uma célula vai lá e produz proteínas. A fase S é a fase onde ocorre a duplicação do DNA, ou duplicação dos cromossomos. E a fase G2 é aquela que sucede, vem depois da duplicação do DNA. E na G2 também ocorre aqui a síntese de proteínas, tá? Então, lembrando que intérfase, período que antecede a divisão celular. A intérfase, ela é caracterizada aí pela duplicação dos cromossomos ou duplicação do DNA. A intérfase, ela é dividida em 3 fases, ou 3 etapas, ou 3 períodos. A G1, a S e a G2. A G1, primeira fase, primeiro período, ocorre antes da duplicação do DNA. Na fase G1, ocorre síntese de proteínas. Fase S, ocorre a duplicação do DNA. A fase G2 sucede, vem após a duplicação do DNA e também ocorre a síntese de proteínas. Então, terminou a intérfase, aí o DNA já está duplicado, aí a célula pode começar a se dividir, seja por mitose ou seja por meiose. Nessa aula, nós vamos falar especificamente sobre a mitose. Então, vamos aqui, finalizando a intérfase. Tá? Como eu disse, a intérfase é sempre a fase mais demorada, porque a mitose corresponde a cerca de 90 a 95% do tempo total gasto por uma célula durante o ciclo celular. Esse gráfico é muito interessante, que ele mostra a quantidade de DNA numa célula durante a intérfase e durante a mitose. Ó. Iniciou aqui G1, a quantidade de DNA está 2C. Na fase S, o DNA duplica, vai para 4C. Na fase G2, o DNA está duplicado. Começou a prófase, passa por metáfase, anáfase, e lá no final, lá na telófase, as células se dividem e o número total, a quantidade de DNA, volta ao normal. Esse gráfico é muito comum de aparecer em prova também, tá, galera? Fica atento aí. Observações com relação ao ciclo celular.
As células em si, em geral, elas não apresentam o mesmo ritmo de divisão celular. Como assim? Tem células que se dividem mais rapidamente, tem células que se dividem mais lentamente, tá? Exemplo, algumas células dividem-se constantemente, como as células da pele. Outras, normalmente, não se dividem, mas caso seja necessário, podem voltar a se dividir, como, por exemplo, as células ósseas. Tá? As células ósseas, a mitose da célula óssea é extremamente lenta. Ela vai acelerar se houver fratura. Se houver fratura óssea, aí essa mitose acelera, tá bom? E existem aquelas células que depois que se diferenciam, não se dividem mais, mesmo em caso de lesões, como é o caso dos neurônios. A mitose neuronal, galera, é muito lenta. Por isso que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo aí significativamente a quantidade de neurônios, né? É só lembrar, quanto mais velho você fica, você desenvolve problemas de locomoção, você desenvolve problemas de memória. Por quê? Porque a quantidade de neurônios ela vai diminuindo. Não é que neurônio não realiza mitose, não. O neurônio realiza mitose, sim. A questão é que a mitose neuronal ela é extremamente lenta, tá? A célula permanece muito tempo num período chamado período G0, que é um período, ó, você tem um período G0, do G0 ela passa para o G1, do G1 ela passa para o S, depois passa para o S2, termina a intérfase, aí vem a mitose. Os neurônios eles passam muito tempo aqui no G0, antes de iniciar aí a intérfase. Então a mitose neuronal é um processo extremamente lento. É correto falar que o neurônio não se divide? Não, não é correto. O neurônio ele se divide sim, porém é um processo lento. Então, as células que estão temporariamente ou definitivamente sem se dividir ficam estacionadas numa variação do G1 chamada G0, igual eu acabei de falar, tá? Deixa eu apagar isso aqui para a gente enxergar isso aqui. Durante o ciclo celular, G1, G2, anáfase, etc., existem os pontos de checagem que conferem possíveis erros existentes na célula. Caso esses erros não possam ser corrigidos, as células muitas vezes é encaminhada ao suicídio, ou seja, a apoptose ou morte celular programada. Quando a célula está se dividindo, por mitose ou por meiose, podem acontecer erros. Esses erros geralmente são corrigidos pelo nosso próprio organismo. Nosso corpo é uma máquina perfeita, tenta eliminar esses erros. Porém, quando esses erros não são corrigidos, a célula percebe que algo está errado e ela literalmente ela se suicida. Ela abre os lisossomos no seu interior e é digerida. Então vamos lá, mitose. O que é mitose? Primeiro, é um processo de divisão celular, primeira coisa. A mitose é um processo de divisão celular equacional. Equacional quer dizer que mantém o número de cromossomos, tá? Então, é um processo de divisão celular em que uma célula-mãe diploide, 2N, lembrando, o que é uma célula diploide? É uma célula que tem o número total de cromossomos. Essa célula-mãe diploide dá origem a duas células filhas idênticas a ela, também diploides, ou seja, na mitose, uma célula de 46 cromossomos vai lá e se divide em duas de 46, tá? Então, uma célula diploide, 2N, forma duas células diploide, 2N. Professora, você é bem professora de biologia mesmo, hein? Retardada. Péssima em matemática. Como é que eu tenho 46 balinhas, divido com o meu colega e vou ficar com 46? Lembra que antes da célula passar por mitose, ela passa por intérfase. Então, a célula com 46 cromossomos, ao passar por intérfase, esse número de cromossomos dobra. 46 vezes 2 dá 92. Aí, se você dividir 92 por 2, dá o quê? 46, certo? Então, antes da célula passar por mitose, primeiro ela passa por intérfase. Então, primeiro duplica o número de cromossomos, duplicou, ela vai lá e se divide em duas células de 46. Então, a mitose é um processo de divisão celular em que uma célula-mãe diploide, ela vai lá e se divide em duas células filhas idênticas a ela, ou seja, com o mesmo número de cromossomos. Quais são as funções da mitose? A mitose tem como funções aí o crescimento e a regeneração, tá? Então, quando as células querem crescer e regenerar, elas realizam mitose. A mitose é dividida em 4 etapas. A primeira chama prófase, a segunda metáfase, a terceira anáfase e a quarta telófase. E tem como função, como eu falei, crescimento e regeneração dos seres vivos. Eu vou falar rapidinho sobre cada uma das etapas, tá bom?
Então, vamos começar aqui com a prófase, tá? A prófase consiste na primeira etapa da divisão celular, na primeira etapa da mitose. Não tem como falar sobre prófase sem antes lembrar alguns nomezinhos, ó. Por exemplo, isso aqui se chama centríolo, tá? A membrana que envolve o núcleo é a carioteca. Aqui, ó, o DNA está na forma de filamento, é a cromatina, beleza? E esse fiozinho que está começando a aparecer aqui, ó, é o fuso, tá? Então, o que ocorre durante a prófase? Primeira coisa que ocorre na prófase, duplicação dos centríolos. Duplicação dos centríolos. Primeiro evento da prófase. Segundo evento, desaparecimento, então, ocorre aqui na prófase, o desaparecimento da carioteca. Carioteca desaparece, e aqui no desenho não tá dando para ver, mas aqui, ó, era para ter um nucléolo aqui, tá? Que na prófase também o nucléolo desaparece, que é aquela estrutura que é o centro do núcleo, certo? Então, desaparecimento da carioteca e do nucléolo, certo? Surgimento do fuso. Surgimento do fuso, chamado de fuso mitótico ou fuso acromático. E o número 4, formação aqui dos cromossomos. A cromatina condensa, formando os cromossomos. Professora, sua louca, onde que você viu tudo isso aí? Eu tô vendo aqui, tá? Então, ó, na prófase, quais são os eventos da prófase? Primeiro, os centríolos, essa estrutura, tá vendo que tem um aqui, outro aqui, ó? Tem dois, certo? O centríolo na célula, ele é encontrado em apenas um. Cada célula possui um centríolo. Então, primeiro evento da prófase, duplicação dos centríolos. Beleza, duplicou os centríolos. Segundo evento, desaparece a carioteca, desaparece o nucléolo. Terceiro evento, a cromatina que estava na forma de fio se condensa e forma aqui os cromossomos, ó. Aqui eu já tenho cromossomo. Cromatina condensa formando os cromossomos. E surge esses fiozinhos que saem do centríolo, que é o chamado fuso, fuso mitótico ou fuso acromático. Nós vamos ver a importância dele já já. Então, esses são os eventos da prófase, beleza? Aí aqui tem a figurinha mostrando os nomezinhos que eu já tinha mostrado para vocês, tá de boa. Continuando. Aqui é uma imagem da célula em prófase, uma imagem tirada do microscópio óptico mostrando a célula em prófase, tá? Continuando aqui, próxima etapa. Então, a primeira etapa da mitose, primeira fase é a prófase. A segunda é a metáfase. Galera, a metáfase, vocês só vão lembrar de uma coisa, tá? O que que acontece na metáfase? Os cromossomos, eles estão presos ao fuso, tá? Estão presos ao fuso e se encontram no meio da célula, ou seja, eles se encontram no equador da célula. Vai aparecer muito essa palavra aqui, ó. Cromossomos no equador, nossa, o dá ficou péssimo. Cromossomos no equador da célula presos ao fuso mitótico. Isso aqui é a metáfase. Tá vendo que o cromossomo, ó, esses X são os cromossomos. Estão vendo que eles estão no meiozinho da célula, tá no centro, tá no equador? Tá vendo que aqui tem o centríolo, aqui tem o centríolo? E tá vendo que esses cromossomos estão presos por esses fusos? Esses fusos se chamam fuso mitótico ou fuso acromático. Então, metáfase. Vocês vão lembrar de metade, vão lembrar de meio. Então, na metáfase, os cromossomos estão no meio da célula, ou seja, eles estão no equador da célula, presos ao fuso mitótico. E eles estão bonitinhos com duas cromátides, tá? Estão na forminha de X. Lembrando que a cromátide são as perninhas. Próxima etapa. Outra figura de metáfase. Aqui uma foto da metáfase ao microscópio óptico, a célula em metáfase, tá? Agora vamos para a próxima etapa, que é a anáfase. O que que ocorre na anáfase? O que que a gente consegue ver? Os cromossomos não estão mais no meio da célula, eles estão migrando para o cantinho. Deixa eu baixar outra figura aqui, essa outra imagem tá legal. Os cromossomos, eles estão migrando para os cantos, para os polos. E tá vendo que está migrando na forma de V? Ele não estava na forma de X? Esse X separou, veio um Vzinho para cá e um Vzinho para cá. Então, o que que aconteceu aqui? O que que ocorre na anáfase? Na anáfase ocorre migração dos cromossomos para os
polos das células, ou seja, os cromossomos migram para os cantinhos das células, tá? Então, os cromossomos migram para os polos, cada um dos cromossomos que está migrando, cada um com uma cromátide, tá? Então, o que aconteceu aqui na anáfase? A primeira coisa que aconteceu foi a separação ou a divisão do centrômero, separação das cromátides. As cromátides se separam, as cromátides irmãs, que são as perninhas dos cromossomos, elas se separaram porque ocorreu uma divisão do centrômero. Então, o centrômero se divide, as cromátides se separam, o fuso mitótico, que é o fiozinho aqui, ele encurta e puxa, ele arrasta os cromossomos para os polos. Para quê? Essa célula não vai dividir, gente, ela vai vir aqui e vai dividir aqui no meio certinho, ó. Ou no caso dessa, vai vir aqui e vai dividir. O fuso puxa os cromossomos para os polos. Vocês podem olhar que a mesma quantidade que tem aqui, ó, vamos colocar aqui lado 1, lado 2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos. Está indo 6 para cada lado. É na anáfase que ocorre a divisão exata do número de cromossomos. E quem promove essa divisão, quem arrasta os cromossomos para um canto ou para o outro, é o fuso mitótico, estrutura que é formada a partir do centríolo, beleza? Então, anáfase, separação das cromátides, migração dos cromossomos para os polos, cada um com uma cromátide. Aqui uma foto ao microscópio óptico de uma célula em anáfase. Última etapa é a telófase, etapa final da mitose. O que acontece na telófase? A telófase ela tem bastante eventos. A telófase é o contrário da prófase. Então, primeira coisa, ocorre aqui o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Primeiro evento, reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Segundo evento, o cromossomo ele descondensa formando cromatina. Então, o cromossomo descondensa e forma novamente a cromatina. Lembrando que tanto o cromossomo quanto a cromatina nada mais é do que DNA, tá? Então, ó, tá vendo esse risquinho? É a carioteca. Então, a carioteca volta. O nucleolo tinha que estar aqui. Não tá, vou pôr agora que eu não sou obrigada. Reaparecimento da carioteca, reaparecimento do nucleolo, cromossomo descondensa, formando a cromatina e ocorre aqui a citocinese. O que é a citocinese? É a divisão do citoplasma e da membrana plasmática. A célula vem aqui, puf, se divide em duas. Duas novas células são formadas e termina o processo mitótico, tá? Então, a telófase, que é a etapa final da mitose, é caracterizada por 1. Reaparecimento da carioteca e do nucleolo. 2. Cromossomo descondensa formando novamente a cromatina. 3. Ocorre aí, desaparece o fuso, né? Esqueci de colocar aqui o desaparecimento do fuso. Então, desaparecimento do fuso mitótico, tá? E, por fim, que é o último evento aqui, o 4, que ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma e da membrana plasmática. Aí duas novas células são formadas. A mitose não é um processo equacional em que uma célula diploide se divide em duas células também diploides, uma célula mãe 2N, dá origem a duas células filhas totalmente idênticas a ela. Terminou a mitose. Aqui uma célula, uma foto da micrografia, microscópio óptico de uma célula em telófase. Aí, para finalizar, vamos só ver direitinho o que é a citocinese, tá? A citocinese, aqui um esquema mostrando todas as etapas. Gente, esse conteúdo ele é muito visual. Ele é todo baseado em esquemas. Então, aqui você tem o início da prófase e o final da prófase. Aí, ó, formou os cromossomos, ó, a cromatina condensou, formou o cromossomo, desaparece a carioteca, tá aqui o nucleolo, ó, desaparece o nucleolo, os centríolos duplicam, surge o fuso, metáfase, os cromossomos estão ao meio da célula presos ao fuso, anáfase, cromossomos migram para os polos, cada um com uma cromátide, telófase, volta a carioteca, volta o nucleolo, desaparece o fuso, cromossomo descondensa formando a cromatina e ocorre a citocinese, que é a divisão da célula em duas, tá? E só para finalizar, citocinese, que é a divisão do citoplasma e da membrana plasmática. As células filhas se separam após a citocinese, que é a divisão do citoplasma.
Duas células novas formadas contêm o mesmo número de cromossomos que a célula original, ou seja, como eu falei na mitose, a célula mãe dá origem a duas filhas idênticas a ela, tá? A citocinese, nas células animais, ela ocorre de fora para dentro, é chamado de centrípeta. Na célula vegetal, ela ocorre de dentro para fora, é chamado de centrífuga. Ai, professora, não entendi. Olha o desenho, ó. Célula animal. Na célula animal, a citocinese, ela é centrípeta. O que é centrípeta? De fora para dentro. Parece que a célula está sendo estrangulada. É de fora para dentro, assim. Na célula vegetal, a citocinese é centrífuga, começa de dentro para fora. Isso, por incrível que pareça, é questão de prova, é questão de Enem, é questão de vestibular, tá, galera? O tipo de citocinese, a diferença da citocinese da célula animal para a citocinese da célula vegetal. Eu sei que eu falei rápido, tá? Mas lembrando que pós-média é só revisão de conteúdo, então o que eu tinha para explicar para vocês é isso. Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer coisa, assista a aula novamente ou é só ler o texto que eu mandei junto à lista, tá? Galera, só para finalizar aqui, etapas da mitose, então, prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Aqui uma animaçãozinha mostrando para vocês o que ocorre do início ao fim, tá bom? Daí da multiplicação da célula. Começou de novo, ó. Surge o fuso, forma o cromossomo no meio, cromossomo separa, cromossomo migra, ocorre a telófase, divide em duas, que divide em quatro, que divide em oito e assim sucessivamente, tá? Só prestar atenção bem nessa sequência de animação aqui, que vocês conseguem entender tudinho que eu falei. Eu vou tirar aqui esse negócio da agonia. Galera, então foi isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido aí tudinho. Vai lá no Google Classroom, baixa a lista, faça os exercícios. E eu deixo para vocês aqui uma mensagem final, aqui, uma campanha feita pelo JAPA, né, que são os Jovens aí em Ação pelo Patrimônio. Todo mundo sabe que agora no mês de setembro existe a campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha aí de prevenção ao suicídio, né? Então, é uma campanha onde se fala sobre depressão, se fala sobre suicídio, que é algo que faz parte da realidade nossa hoje, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, que a gente nunca teve tão sozinho, nunca teve tão triste. Então, vamos cuidar uns dos outros, tá? Ó, não é drama, nem é para chamar atenção. Não é falta de amor, nem a falta de Deus. Não é preguiça, muito menos frescura. Depressão é coisa séria e tratá-la com seriedade pode salvar vidas. Então vamos nos amar mais, vamos prestar mais atenção uns nos outros, vamos saber ouvir os nossos amigos, a nossa família, vamos ajudar da maneira que a gente puder, tá bom? Beijo, amo todos vocês, tô morrendo de saudade, tá? E chama lá no WhatsApp. Beijo, povo, tchau, tchau.